Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Ângela Correia e aqui no curso de preparatório para concursos eu vou ajudá-los nas aulas de língua portuguesa. Nessa nossa primeira aula, o assunto que a gente vai tratar é a significação das palavras. E aí a gente vai trabalhar alguns conceitos como sinônimos e antônimos, parônimos, homônimos, o sentido próprio, que é o denotativo, e o sentido figurado das palavras, que é o conotativo. A parte da gramática que estuda esses conceitos é a parte chamada semântica. A gramática, né, para uma questão de estudo, de facilitar a organização da língua, ela é separada em alguns grupos. A gente tem o grupo da fonética e da fonologia, que vai trabalhar os sons, as letras, os fonemas. Temos o estudo da morfologia, que são aquelas classes gramaticais, né, de que forma que as palavras existem na língua, substantivos, os adjetivos. Temos a parte da sintaxe, que é a forma como as frases se organizam, a estrutura dessas frases, orações, períodos, e essa parte que a gente vai trabalhar, que é a semântica. A semântica, então, é aquela que trabalha o significado das palavras e a relação que essas palavras têm umas com as outras. E aí, dentro dessa semântica, tem essas classificações que eu comentei, que são sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos, e a denotação e conotação. Os sinônimos, né? A gente tem aí a classe das sinonímias, que é o nome dado ao que ocorre quando usamos palavras que são diferentes, mas que possuem um significado igual ou parecido. E ao utilizar essas palavras, a gente está criando uma relação de proximidade de sentido. Essas palavras, elas têm a mesma significação, são chamadas de sinônimos, e utilizá-las evita, por exemplo, que a gente repita palavras ao longo de um texto. Então, quando a gente está falando aqui de texto, pode ser tanto texto oral quanto texto escrito. Então, texto é todo aquele discurso que nós produzimos. Pode ser oralmente, como eu estou fazendo aqui agora, pode ser por escrito, como tem aqui nos meus slides. Então, quando a gente produz um texto, muitas vezes a gente repete muito algumas palavras. E os sinônimos, né, o estudo dos sinônimos, o conhecimento desse grupo vai nos ajudar a evitar esse tipo de repetição. Muitas vezes, os sinônimos eles não são exatamente equivalentes. Né? Então, por exemplo, a gente pode ter as palavras belo e bonito. São palavras diferentes, que têm um significado próximos, mas a gente tem, às vezes, palavras como estudantes e adolescentes. Em alguns contextos, essas palavras podem ser sinônimos, em outros não. Então, a gente vai falar que tem alguns sinônimos que eles são chamados de sinônimos perfeitos, né? Que teria uma aproximação muito grande entre o sentido que essa palavra tem. Então, após e depois são sinônimos perfeitos, né? Se eu digo, vamos nos reunir após a aula, ou vamos nos reunir depois da aula, o sentido é muito próximo, né? Praticamente a mesma coisa eu falar após ou depois. As crianças estudam o alfabeto, as crianças estudam o abecedário, também sinônimos perfeitos. Já sinônimos imperfeitos, município e cidade. Por que um sinônimo imperfeito? Se eu falo município de Belo Horizonte ou a cidade de Belo Horizonte, está neste grupo, né? Quem está escutando eu falar município de Belo Horizonte ou cidade de Belo Horizonte, entende sobre o que eu estou falando. Mas se a gente for pegar no sentido da palavra município, no sentido da palavra cidade, principalmente até no aspecto legal, né, no aspecto da geografia, a gente vai ver que há algumas diferenças entre falar de município e falar de cidade. Mas, para um contexto mais geral, são palavras sinônimas. Mas, por isso, não são palavras sinônimas perfeitas. Cansado e fadigado, a mesma coisa. São sinônimos, mas o fadigado ele dá uma ideia de um cansaço maior. Então, dependendo do contexto, pode fazer diferença para o entendimento do meu leitor ou do meu ouvinte. É utilizar a palavra cansado e a palavra fadigado. Moço e jovem, a mesma coisa. Terra e planeta. Então, eu refiro ao planeta Terra
apenas chamando de planeta, lembrando aqui que quando eu me refiro ao planeta Terra, tem que ser com letra maiúscula, né? Terra com letra minúscula é o que a gente utiliza para plantar, é onde a gente pisa, mas não é um sinônimo perfeito, né? Até porque a gente tem vários planetas. Então, utilizar somente a palavra planeta, eu posso estar me referindo a Saturno, a Júpiter, ok? E pensando nessa relação de sinônimos perfeitos e imperfeitos, a gente ainda tem uma questão que chama de campo semântico, ou palavras de um mesmo grupo semântico. Às vezes eu utilizo palavras num determinado contexto que para aquele contexto específico está ok, elas funcionam como sinônimos. E eu posso, inclusive, substituir, como eu falei no exemplo, ao longo de um texto para evitar a repetição. Então, olha o exemplo que eu trouxe. Estou me referindo a um grupo de alunos de uma escola do ensino médio, né, que é lá dos 15 aos 17, 18 anos. Ao falar desses meninos, eu posso me referir a eles como alunos, estudantes, jovens, adolescentes. Nesse contexto de alunos de um ensino médio, eu posso usar a palavra adolescente como um sinônimo. No entanto, se eu estiver me referindo a um grupo de crianças que estudam na educação infantil, que varia de 3, 4, 5 anos, não vai caber utilizar a palavra adolescente. Então, nesse contexto, a palavra adolescente não faz parte do grupo semântico de alunos e estudantes. Tem relação com o conceito de sinônimo perfeito e imperfeito, né? Porque aí o adolescente é um sinônimo imperfeito, uma vez que o contexto em que eu vou utilizá-lo vai ser muito específico. Eu realmente preciso estar falando de alunos que são da faixa etária para caber a palavra adolescente. E para que a gente usa, então, né, os sinônimos? Para que serve a gente estudar, a gente conhecer os sinônimos? Para enriquecer os nossos textos, ampliar os sentidos que a gente estabelece. Tanto na escrita quanto na fala, quanto mais noção vocabular, quanto maior o meu repertório vocabular, melhor ficam minhas produções de texto. Por quê? Quanto mais eu consigo variar as palavras, evitando as repetições, melhor é para o meu interlocutor entender, compreender e absorver a minha mensagem. Lembrando que o conceito de interlocutor é aquele que recebe uma mensagem que está sendo produzida pelo seu emissor. No caso, eu aqui estou emitindo, né? Estou emissor dessa mensagem que é essa aula, e vocês, alunos, serão os meus interlocutores. Então, eu criei aqui 2 exemplos bem simples, bem bobinhos para a gente analisar. Aquela aula foi muito interessante, porque o modo como o professor explicou foi interessante e deixou os alunos bem interessados. Aquela aula foi muito interessante, porque o modo como o professor explicou foi instigante e deixou os alunos bem estimulados. Então, aqui na primeira frase, eu repeti as palavras interessantes e o adjetivo interessados, que tem relação com a palavra interessante. Já na segunda frase, eu utilizei a palavra interessante somente uma vez e busquei sinônimos para substituir. Então, vamos pensar, que frase que fica melhor? Que frase é melhor da gente escutar? Que frase é melhor da gente ler? Enriquece o nosso texto, tá? Então, ao utilizar as palavras instigante e estimulados, que estão no mesmo campo semântico de interessante, eu ampliei o sentido desse texto. Inclusive, o que o sinônimo também nos permite? Muitas vezes, enfatizar algo. Quando eu digo, por exemplo, que uma pessoa disse algo, ou que uma pessoa gritou algo, ou que uma pessoa questionou algo, são palavras do mesmo grupo semântico. É o que a gente chama de verbos de elocução. É muito comum, inclusive, nos textos narrativos, né? Quando o narrador quer dar voz ao personagem, ele coloca, como disse fulano, e fulano disse, e a gente escreve lá 2 pontos e põe o que a pessoa falou. Mas é diferente eu falar fulano disse e fulano questionou. Ao questionar, a pessoa também está dizendo.
mas ela está dizendo de uma forma diferente, ela está dizendo por meio, por exemplo, de uma pergunta, de uma indagação, né? O questionamento envolve aí, inclusive, uma forma de ir contra, às vezes, ao que está sendo dito anteriormente. Então, quando eu tenho, por exemplo, um repertório dos verbos de elocução, eu consigo dar uma gradação, no caso, por exemplo, das narrativas, ao que a pessoa falou, ao modo como ela falou. Então, dizer, gritar, questionar, indagar, reclamar, são verbos que demonstram situações emotivas, emocionais desse indivíduo que está se expressando. Então, se eu tiver um repertório de verbos de elocução, por exemplo, que são muitas vezes sinônimos, que estão no mesmo grupo semântico, eu consigo passar minha mensagem muito melhor para o meu interlocutor, além de evitar a repetição. Então, os sinônimos, ao serem utilizados para evitar a repetição, eles também são parte das palavras que a gente chama de referenciação, que encaixa aí também os pronomes. O que seriam essas palavras? São palavras que eu utilizo justamente para, ao longo de um texto, retomar uma pessoa ou algo que eu falei anteriormente, sem ficar repetindo esse substantivo. Como eu dei os exemplos, se eu tiver que falar sobre um grupo de alunos, eu posso utilizar jovens, meninos e meninas, adolescentes, estudantes, dentro daquele contexto que eu estou falando. Outra forma de referenciação, como eu falei, é o pronome, elemento de retomada. Os alunos perderam a prova, eles farão uma segunda chamada. Então, eu utilizo o pronome ele substituindo alunos. Então, eu estou retomando aquele grupo de pessoas, mas sem ficar repetindo a palavra alunos. Então, tanto os sinônimos quanto os pronomes, pronomes pessoais, pronomes relativos, eles são utilizados para que a gente evite essa repetição e melhore esse encadeamento de ideias. Eu gosto muito de utilizar essa ferramenta, que é esse site sinônimos.com.br. Eu até fiz aqui um print da página. Sempre que eu vou escrever qualquer texto, que eu preciso fazer qualquer texto, ou se eu estou na dúvida de algum sinônimo que eu quero utilizar, eu venho nesse site e ele é muito rico. Você coloca aqui, né, o sinônimo, aí tem que colocar no formato que a gente procura no dicionário. Palavra, por exemplo, no masculino, singular. E ao fazer isso, clicar aqui na lupazinha, ele vai te mostrar uma lista, eu vou entrar aqui para que vocês possam ver. Ao clicar na lupa, né, então eu vou colocar aqui a palavra que eu quero buscar, né? Então vamos pensar na palavra interessante, como eu utilizei naquele exemplo anterior. O que ele faz? E isso tem a ver com o que eu falei do contexto. Ele me oferece os sinônimos de interessante divididos em categoria. Então, interessante no sentido de que é curioso, no sentido de agradável e cativante, no sentido de proveitoso. Então, por exemplo, como eu quis falar que os meus alunos, né, aproveitaram muito a aula, que a aula foi muito interessante, no sentido de estimulante. Então, a aula é interessante no sentido de estimulante, ou seja, ao assistir aquela aula, eu fiquei estimulada a aprender, eu fiquei estimulada a conhecer mais, eu venho aqui e coloco instigante, estimulante, animador. Se é interessante no sentido de diferente, né? Nossa, é uma coisa interessante, mas no sentido de curioso, de diferente, de incomum, de estranho. Nossa, ele tem um comportamento interessante, né? Às vezes a gente usa até de uma forma meio irônica. Você vai vir aqui na outra categoria. Então, é muito importante que a gente tenha essa ampliação do nosso vocabulário de sinônimos, até na hora de pesquisar num dicionário, num site como esse. Porque, às vezes, aquelas primeiras palavras que o dicionário ou esse tipo de ferramenta nos oferece não cabe naquele contexto que eu preciso utilizar. Tá? Então, é importante a gente ter essa noção também de quais sinônimos utilizar, em quais momentos utilizar.
Então, eu sugiro essa ferramenta, que à medida que a gente vai utilizando mais, a gente vai enriquecendo mesmo o nosso vocabulário. Contrário aos sinônimos, temos os antônimos, né? Esses dois conceitos são conceitos que a gente trabalha no ensino fundamental, né? Lá no nosso primário, que a gente vê. E de que forma isso pode nos ajudar na vida adulta, na vida profissional? De novo, na produção de textos melhores. Então, uma vez que o sinônimo me ajuda a evitar repetição, a construir texto com melhor encadeamento de ideias, o antônimo também faz isso. Por quê? Antônimos são palavras que são usadas para indicar o oposto uma da outra. Então, geralmente, quando eu uso palavras antônimas, eu estou querendo contrariar uma ideia anteriormente apresentada. E de que forma isso é importante? Se eu estou construindo uma frase, estou construindo um texto, em que eu vou apresentar ideias que se opõem, né? A gente vai ver lá na frente as orações coordenadas adversativas. Ele se dedicou muito, mas não foi bem sucedido no exame. Então, quando a gente se dedica muito para alguma coisa, espera-se que a gente vá bem naquilo que a gente está fazendo. O fato de a gente não ir mostra uma posição contrária, uma ideia contrária. Então, para construir essa frase, além de utilizar a conjunção, né, que é outro tópico de estudo nosso também, a conjunção adversativa, que nos mostra essa oposição, eu vou fazer isso utilizando pares de antônimos, né? Então, dedicação com sair-se mal. São ideias que se opõem, tá? Ao contrário do pai rígido que teve, ele era bem flexível na educação dos filhos. Então, aqui a gente pega as palavras rígido e flexível, são palavras antônimas, que nessa frase nos mostra o quê? Uma relação oposta da forma como a pessoa foi educada e a forma como ela educa os filhos. Então, já que eu quero mostrar que há uma diferença, uma oposição dessa forma de educação aqui no caso, a gente vai utilizar, então, palavras antônimas, né? E também com a estrutura do ao contrário de, que vai nos ajudar a mostrar essa oposição de ideias. Peguei uma frase da Maria Montessori, em que ela fala: a inteligência da criança observa, amando e não com indiferença. Isso é o que faz ver o invisível. Então, aqui a gente pode opor como antônimos, amando e indiferença. Apesar de termos amando um verbo, indiferença um substantivo, são palavras que são antônimas, que trazem ideias opostas, né? A indiferença se opõe ao ato de amar. Ver o invisível, né? Então, aqui ela, inclusive, fez um jogo de palavras com antônimos, né? Você ver algo que é invisível. Então, aqui a gente já pode pensar no sentido figurado, que é um assunto dessa nossa aula. Então, ver o invisível aqui é o que a gente chama de antítese, né? Uma posição de ideias. O que seria ver o invisível? Ver algo que não é possível de enxergar para qualquer pessoa. Então, aqui ela está falando nesse invisível é o quê? O sentimento, o afeto que essa relação cria. Então, ao utilizar os antônimos ver e invisível, ela criou essa figura de linguagem, né? Essa antítese para mostrar que, ao receber carinho, essa criança percebe melhor as coisas, ela desenvolve melhor, porque ela está falando aqui especificamente da inteligência. Os homônimos, né? Um nome assim meio estranho, mas os homônimos são palavras que elas podem ter som igual, escrita igual e significados diferentes. Então, aqui eu até já pus aqui, ó, um spoilerzinho aqui das palavras banco, né? A gente tem o banco de sentar lá da praça e o banco onde a gente vai sacar dinheiro, fazer transações bancárias. São exemplos de homônimos. E aí, dentro desse grupo de homônimos, a gente tem outros dois grupos, que são de palavras homófonas. O homo, né, é um radical que significa igual, semelhante. Fonos, som. Então, as palavras homófonas, elas têm o mesmo som,
mas é escrita e o significado diferente. Sempre que a gente falou de homônimos, a gente falou de significado diferente. O que a gente vai ter, elas podem ser escritas da mesma forma e terem o sentido e o som diferente, e elas podem ser escritas de forma diferente e a gente pronunciar da mesma maneira. Então, homófonas são aquelas que têm o mesmo som, a escrita e o significado vão ser diferentes. Homo igual fono, som. Homo igual grafia escrita. Então, as homógrafas, a escrita é igual, mas o som e o significado são diferentes. Então, quando a gente está falando de homônimos, a gente está falando de escrita e pronúncia. Para eu categorizar palavras homônimas, eu tenho que estar falando de escritas e de pronúncia. Pronúncia mesmo, né? Até porque tem lugares, por exemplo, que as pessoas falam o O mais fechado, o E. Aqui em Minas, pelo menos, a gente fala o E muito próximo ao som do I, né? Em algumas regiões, não. No sul do Brasil, por exemplo, eles pronunciam o E com som de E, né? Leite, aqui a gente fala leite, tá? Então, quando a gente está falando de homônimos, a gente tem que relacionar isso. Vai ser a escrita e a pronúncia. Então, exemplos de palavras homófonas, ou seja, mesmo som, mesma pronúncia, só que escritas de forma diferente. E ao escrever diferente, são palavras com significados distintos. Concerto, com a letra C, é a apresentação musical. Concerto, com a letra S, vem do verbo concertar. Ao dizer concerto musical e concerto de concertar, a minha pronúncia é a mesma, ou seja, o som é o mesmo, por isso homófono. Acento, que é a que a gente usa para mostrar onde tem a sílaba tônica na palavra, escreve-se com C. E o acento, onde eu vou me assentar, escrevo com 2 S. Então, aqui novamente, o fono, o som é o mesmo, mas a escrita das palavras é com letras diferentes. São grafemas que a gente chama representando o mesmo fonema, né? Então, a gente tem o mesmo som, acento, acento. Só que no caso, a letra C representa esse som, no outro caso, os 2 S representam. Essas diferenças que entram na parte da ortografia têm relação com a origem das palavras mesmo, né? A gente sabe que a língua portuguesa ela foi formada a partir do português, que veio com os portugueses, né? Lá a partir de 1500. Esse português já foi formado a partir do latim, de várias transformações que ele sofreu lá na Europa ainda. E aqui depois a gente foi recebendo influências das línguas indígenas dos povos que já viviam aqui, depois os povos africanos que vieram trazidos, né, no movimento lá da escravidão, outros europeus que vieram. A gente tem, por exemplo, na região lá de Pernambuco, vieram os holandeses. No sul do país, a gente tem uma influência muito forte do espanhol. Mais para frente ainda, italianos, alemães. E aí a nossa língua foi sendo formada a partir dessas influências, né? Então, a gente fala que o português brasileiro, ele sofreu influência de várias línguas que têm relação com esse processo de colonização e de ocupação do nosso território. Então, o que vai dar diferença dessas formas de escrita, a gente tem que pegar lá na etimologia das palavras. Aço, que é a liga de ferro, né, que a gente produz carros, etc. E o aço do verbo assar. Eu asso um pão de queijo para a gente, né? Então, eu vou assar um pão de queijo para a gente, o aço é com 2 S. Alto, de comprido, de grande, e o alto de si próprio, né? O pessoal confunde muito, por exemplo, a questão da autoestima. A autoestima é o alto com U, né? É a estima que a pessoa tem dela mesma. Então, uma pessoa pode ter alta autoestima e baixa autoestima. Então, falar alta autoestima não é repetitivo, porque a alta, primeira, no sentido de elevada, e o segundo é relacionado a si mesmo, né? Inclusive, a autoestima a gente escreve junto. E aí eu já escutei muita gente falar, por exemplo, fulano tem muito baixa estima. Não,
O baixa é antônimo de alto com L, né? Alto no sentido de elevado. Então, você tem que falar baixa autoestima. Então, por isso que é importante, né, a gente conhecer essas relações de significado das palavras. Apressar de você ter pressa de fazer alguma coisa e apressar de definir o preço, né? Eu vou apressar quanto vai ficar a pintura da casa. Eu vou usar o apressar com C cedilha. Por quê? Está relacionado à palavra preço. A gente tem outras palavras homófonas. Lá no final dos slides eu coloquei algumas referências para vocês de sites em que vocês podem achar outros exemplos. E as palavras homógrafas, que são aquelas que a gente escreve da mesma maneira, homo igual, grafia escrita, mas o sentido, a classe gramatical e a pronúncia vão ser diferentes. Então, quando eu falo assim, você teve muitos acertos na prova, né? Você acertou muita coisa na prova, tá? Agora, quando eu falo do verbo acertar, eu acerto muito na prova. Ou eu acerto com você o que eu estou te devendo. Então, acerto no sentido de coisas certas que foram corrigidas e acerto no sentido de que, né, pessoa do verbo, eu vou acertar, eu acerto algo. A gente pode fazer um acordo e eu acordo cedo ou tarde. Então, o acordo é um substantivo da ideia de combinação e eu acordo é do verbo acordar. Então, aqui a escrita é igual, mas o que vai mudar é o sentido das palavras, a pronúncia e a classe gramatical. Apoio e apoio, né? Então, eu te apoio, eu te dou o meu apoio. Apoio, substantivo de suporte, eu te apoio é o verbo apoiar. Boto, que é o animal, e boto, que é do verbo botar, colocar. Eu choro e o choro do bebê, né? Então, aqui a gente tem o som do O mais aberto, em algumas situações, o som do O mais fechado, fazendo com que essas palavras sejam homógrafas, escrita igual, pronúncia diferente. Também tem uma lista lá, né? Uma sugestão de lista com outros exemplos. O que é interessante a gente saber, né, esse uso principalmente das palavras homófonas? A gente tem tido muito vamos dizer assim, o costume, quase um vício de, ao digitar no celular, no computador, a gente ficar contando com o corretor. Só que a gente pode ter problemas em relação ao corretor. Hoje, algumas versões mais recentes do Word, né, ele até identifica um pouco pelo contexto. Mas o que pode ser que aconteça? Se eu escrever lá, por exemplo, concerto, querendo me referir à apresentação musical, e eu escrevo com S, o computador não vai fazer o corretor, né? O corretor não vai atuar ali. Por quê? O corretor, ele não trabalha com, eu leio esse texto, eu entendo que ela está querendo falar de apresentação musical, então deixa eu corrigir. Não, ele trabalha com banco de dados. Ou seja, dentro do programa lá do Word, tem um monte de palavras que foram colocadas para que o programa identifique essas palavras. Tanto que é muito comum, se você colocar um sobrenome de uma pessoa que tem uma escrita, né, que não é comum, um nome em comum, um sobrenome em comum, ele vai marcar como errado, mesmo que você tenha escrito corretamente. Por que ele marca como errado? Porque ele não identificou aquela palavra no banco de dados deles. Se eu escrevo concerto com S, querendo dizer apresentação musical, ele vai identificar aquela palavra como correta, porque lá no banco de dados dele, eu tenho a palavra concerto com S, que é de consertar. Então, ele não vai fazer a marcação para mim, ele não vai corrigir. Então, pode ser que, se você não tiver uma leitura atenta desse texto, fizer uma revisão posterior, essa palavra vai passar errada. E ele não vai identificá-la como errada, porque ele tem aquela palavra no banco. A gente vive isso também com algumas palavras, por exemplo, que são acentuadas. Secretária tem acento e secretaria não tem acento.
Então, se eu escrever secretaria, querendo escrever secretária, né? Eu escrevi a palavra secretária sem um acento, virou secretaria. Ele também vai ter secretaria no banco de dados dele. Então, ele não vai marcar para você que está escrito de forma incorreta. E você vai, aí a palavra vai passar sem um acento. Né? Então, principalmente essas palavras homófonas, a gente tem vivido muito esses erros relacionados ao desconhecimento, né? Talvez do vocabulário, e também a essa confiança nesse corretor, né? Porque às vezes ele não vai identificar pelo contexto, ele vai marcar o que ele conhece, o que ele não conhece, né? E a gente, nessa lista aqui, ó, de cinco exemplos que eu dei, ele conhece todas essas 10 palavras. Então, ele não vai te assinalar que ela está escrita de forma incorreta. As homógrafas, a gente não vai ter esse problema, porque a escrita delas é a mesma, só na hora da pronúncia que a gente tem que ter esse cuidado. Homônimos perfeitos são aquelas palavras que elas são iguais na grafia e no som, mas elas têm uma diferença no significado. Então, a gente tem, por exemplo, o verbo ceder. Eu cedo para você esse livro. Eu estou te cedendo, do verbo ceder. E eu gosto de acordar cedo. Então, aqui a gente tem escrita igual, pronúncia igual, porque eu falo cedo para o verbo ceder e cedo de antônimo de tarde, mas o significado que é diferente. Eu caminho todos os dias de manhã, é um verbo, e o caminho que você vai seguir é por aqui, que é um substantivo. Livre, né, do verbo livre-se dele, livre-se disso, é um verbo, e livre é um adjetivo, né, a pessoa que tem liberdade é uma pessoa livre. Então, são homônimos perfeitos, eles são perfeitos porque a grafia e o som é igual, mas o significado é diferente. Então, sempre homônimo, significado diferente. Homófonos, mesma pronúncia, escrita diferente. Homógrafos, mesma escrita, pronúncia diferente. E os perfeitos, eles têm grafia e escrita, grafia e som iguais e significados diferentes. E aí temos um outro grupo, que é chamado de parônimos. São aquelas palavras que são escritas e pronunciadas de maneira semelhante, mas têm significados diferentes. E aqui entra muito forte a questão da fonética, que são os sons, os fonemas que a gente pronuncia. E entra muito também a questão da variedade linguística. Às vezes, dependendo do lugar em que o O é usado sempre com o som de O, as pessoas não confundam as palavras comprimento com cumprimento. Aqui no nosso mineirês, que a gente usa muito o U, né, o O com esse som de U, a gente acaba falando às vezes cumprimento para as duas situações. Né? Então, aqui, ó, até pus comprimento, né, que é a medida, né, pus aqui uma fita métrica, e o cumprimento, que é a pessoa dando um olá, é uma saudação. Mas aqui, às vezes, como a gente usa muito esse U, esse O com som de U, a gente acaba falando cumprimento para tudo, né? Mas o comprimento é uma coisa comprida, né? Então, é a medida. E cumprimento é falar, oi, tudo bem? Então, a gente tem, por exemplo, aprender e apreender. Né? Então, aprender é tomar conhecimento. Então, vocês estão aqui na aula aprendendo sobre língua portuguesa. E apreender é capturar. A gente até pode usar a palavra aprender no sentido um pouco próximo do aprender, né? Que uma pessoa está aprendendo aquilo, né? Capturando aquela informação para aprender algo, né? Para tomar conhecimento de algo. Cavalheiro e cavaleiro, né? Então, o cavalheiro é um homem que é gentil, e o cavaleiro é aquele que cavalga. Despensa é o lugar onde a gente põe lá as comidas, né? Os mantimentos que ainda não tá
utilizando, e dispensa do verbo dispensar, né? Então, ele recebeu dispensa do serviço militar, é dispensa com I. A dispensa é o lugar onde eu coloco o arroz, o feijão. E aí, por essa palavra, que dá essa confusão que eu falei da variedade linguística do mineirês aqui, porque a gente acaba usando muito o E com som de I, e a gente acaba falando dispensa para tudo. Ah, vou colocar o feijão está lá na dispensa, mas a escrita da palavra é despensa. Isso que são parônimos. A escrita é parecida, porque lá nos homônimos, né, nos homógrafos, a escrita era igual. Aqui não. A escrita também é diferente, mas o som é muito próximo, né? São questões aí de uma letrinha, um fonema que vai fazer essa diferença e faz com que a gente confunda. Soar, o sino soa, a gente sua. Eu já escuto muita gente também falar, nossa, eu corri muito, tô soando, né? Eu soei muito. Não, né? Quem soa é o sino, é o barulho, blém, blém, que vai soar no ambiente, né? Ressoar. E o suar de transpirar, com U. Tráfego, né? Quando a gente tem um trânsito engarrafado, né? A relação dos carros ali na rua é um tráfego. E um comércio ilegal de alguma coisa é tráfico, né? Então, a gente tem um tráfico de animais. E o exemplo que eu dei de cumprimento, que é essa da ação e do cumprimento. Deixei lá também nas referências uma lista enorme dos parônimos. O parônimo causa muitas dúvidas, né? E principalmente para esse aspecto que eu falei da pronúncia, da variedade linguística, do fato de a gente misturar alguns fonemas na hora de falar. Então, vale a pena a gente, né, pegar essa lista, dar umas lidas e de vez em quando, e sempre que tiver dúvida, buscar. E, de novo, são palavras perigosas se eu for contar com a boa vontade do corretor. Porque se eu quiser escrever despensa ou dispensa, de novo, o corretor vai identificar as duas como corretas, porque ambas estão no banco de dados dele. Então, não dá para eu contar com corretor de computador ou de celular. Então, se eu tiver com dúvida se é suar ou soar, depois que eu fiz uma atividade física, eu vou buscar um dicionário online, um dicionário impresso, mas eu não posso contar com esse corretor, porque ele vai identificar como correto. E aí eu pus aqui o site, que tem essa lista, que tem uma lista bem grande, que eu acho que não valia a pena colocar aqui nos slides, mas tem também lá no finalzinho que eu pus como referência. Na próxima aula, eu vou continuar a partir dessa parte do significado das palavras e a gente vai trabalhar a denotação e a conotação e as possibilidades de leitura e de produção que a gente tem com a conotação. Ok? Então, bons estudos para vocês. Até a nossa próxima aula.